Olá, bem-vindos a mais uma análise focada aqui com a gente. Hoje o tema é técnico, mas olha, super importante para entender como as seguradoras mostram suas contas. O CPC-11 que fala de contratos de seguro. A gente está se baseando no texto oficial mesmo do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A nossa ideia aqui é pegar o essencial dessa norma. A gente sabe que quem ouve a gente já manja do assunto, então nada de ficar só no básico, né? Vamos direto ao ponto. Por que ela existe, o que ela cobre e o que não cobre, como as seguradoras têm que registrar esses contratos na prática e o que elas precisam mostrar para todo mundo nos relatórios. Vamos lá, né? Desvendar isso aí. Ótima ideia. Ter norma específica para seguro é fundamental, né? Porque é um setor bem complexo. O CPC-11, que na verdade veio na esteira do IFRS 4 lá de fora, ele funciona meio como uma ponte, sabe? Uma ponte? Como assim? Ele trouxe umas melhorias, mais transparência, mas sem virar tudo de cabeça para baixo, entende? Isso enquanto o pessoal lá fora preparava uma reforma bem maior, que é o IFRS 17, que está chegando aí. Então o foco do CPC-11 era mais ajudar quem lê o balanço a sacar melhor os valores, os prazos e principalmente as incertezas, né? Quanto de grana vai entrar ou sair desses contratos. Certo. Então vamos começar pelo começo. Objetivo e para quem vale essa norma? Qual é a grande sacada dela? A ideia principal é tentar dar uma padronizada mínima em como as seguradoras registram os contratos que elas emitem. Seguro direto, resseguro. Ah, inclui resseguro também. Sim, tanto que ela vende quanto que ela compra para se proteger. O chamado resseguro cedido e aceito. E tem um detalhe. Pega também uns instrumentos financeiros que têm uma tal de participação discricionária. Já já a gente fala disso. Mas a meta é clareza, né? Quanto, quando e qual a chance daquilo acontecer. E o que fica de fora? Isso é sempre importante. O que o CPC-11 não pega? Bem lembrado. Ele não cuida, por exemplo, dos outros ativos e passivos financeiros da seguradora. Tipo, os investimentos dela seguem outras normas, como o CPC 48. Embora, claro, tenha umas interações aí que a gente vai ver. Certo. Também não entra a garantia de produto que o fabricante dá, sabe? Ou o plano de pensão de funcionário. E um ponto-chave. O seguro que uma empresa normal, que não é seguradora, compra para ela mesma. O CPC-11 foca em quem emite a pólice, tá? Entendi. Quem emite é a seguradora para norma, independente do nome formal. Exatamente. Beleza. Agora a parte que o pessoal geralmente acha mais densa. Reconhecimento e mensuração. Como que registra isso no dia a dia? Um negócio que sempre dá nó é derivativo embutido. Ah, sim. É que alguns contratos são meio híbridos, né? Tem um pedaço ali que o valor mexe como se fosse um derivativo financeiro. Imagina uma pólice que o resgate depende da bolsa. Uhum. A regra geral lá do CPC 48 diria para você separar esse derivativo escondido, sabe? E medir ele pelo valor justo como se fosse outra coisa. Mas seguro tem um tratamento diferente aí, né? Tem. E aqui está um ponto importante de simplificação do CPC-11. A seguradora não precisa separar aquela opção mais comum do segurador poder resgatar a pólice para um valor fixo, ou um fixo mais juros. Isso já tira um monte de complicação. Ah, bom saber. Agora, se o resgate variar com algo mais, digamos, volátil, tipo um índice de ações, aí geralmente a regra de separar o derivativo volta a valer. Tá? E a mesma lógica se aplica lá para aqueles instrumentos com participação discricionária. Falando em coisas misturadas, e quando o contrato tem seguro e também um componente de depósito, quase uma poupança junto, como faz? Olha, aí a separação é mais rígida. Se der para medir separado essa parte do depósito, a parte que é mais investimento que proteção, entende? Sim. E se a política contábil da seguradora ainda não reconhecer todas as obrigações ligadas a esse depósito, aí separar é obrigatória. Obrigatório. Sim. Em outros casos, pode ser que possa separar. Mas se não der para medir direito, aí é proibido. E quando separa, o pedaço do seguro segue o CPC-11. E o pedaço do depósito vai lá para o CPC 48, de instrumentos financeiros. Ok, entendi essa lógica da separação. Saindo disso, quais são as regras gerais mais fortes que as seguradoras têm que seguir para contabilizar os passivos de seguro?
Então, o CPC-11, ele até dá uma certa folga, sabe? Reconhece umas práticas antigas do setor, mas ele traça umas linhas vermelhas bem claras. Primeira, não pode criar provisão para catástrofe futura ou para sinistro de contrato que nem existe ainda. Certo, nada de guardar dinheiro para algo hipotético. Isso. Segunda, passivo de seguro só sai do balanço quando a obrigação acaba. Pagou, venceu, acabou. Terceira, nada de compensativo de resseguro, o que você tem para receber do ressegurador, com o passivo de seguro que tem que pagar para o segurado. São coisas separadas. Entendido. E quarta, talvez a mais impactante no dia a dia, tem que fazer o tal teste de adequação do passivo, o LEP test. LEP teste, esse nome aparece bastante. O que ele faz na prática? Ele basicamente força a seguradora a ser realista com o futuro. Em toda a data de balanço, ela tem que pegar o valor do passivo de seguro que está lá no livro. O valor contábil. Isso, o valor contábil, líquido de umas coisinhas tipo custos intangíveis, e aí compara com a melhor estimativa atual dos fluxos de caixa que aquele passivo vai gerar no futuro, pagamento de sinistro, despesa, tudo. E se a conta não fechar? Se o passivo for menor que o esperado? Aí não tem choro. A diferença toda tem que ir direto para a despesa no resultado do período. Imediatamente. Uau! Então não dá para esconder se a perspectiva piorou. De jeito nenhum. É um choque de realidade obrigatório, né? Garante que o passivo reflita, no mínimo, o que se espera gastar hoje. E do outro lado da moeda, tem que ver também se o ativo de resseguro, o direito a receber, perdeu valor. O tal do impairment. Ah, o impairment no resseguro também. Sim. Se tiver pinta de que o ressegurador talvez não pague tudo e der para medir essa perda, ela vai para o resultado também. Falando em políticas contábeis, o CPC-11 deixou continuar com algumas práticas mais antigas, né? Mas com um porém. Deixou. Por exemplo, continuar medindo passivo sem descontar valor presente, ou seja, sem trazer para o valor de hoje. Ou ter política diferente na matriz e na filial para algumas coisas. Mas o pulo do gato só pode continuar se já fazia. Não pode começar a fazer essas coisas agora, porque não seria considerada uma melhoria, entende? Ah, entendi. Mudar a política só se for para melhor em termos de relevância e confiabilidade. Exatamente. A mudança tem que fazer o balanço ficar mais útil, não menos. E tem aquela história do shadow accounting. Que nome, hein? Os ativos para cobrir os passivos de seguro, certo? Certo. O valor desses ativos varia no mercado, né? Sobe e desce. O shadow accounting é uma opção, não é obrigatório. Ele permite ajustar o valor do passivo de seguro ou custos ligados a ele para refletir um pouco da variação que ainda não foi realizada nos ativos. Ou seja, aquele ganho ou perda que está só no papel. Se o ganho não realizado do ativo vai lá para o patrimônio líquido nos outros resultados abrangentes, ora, o ajuste no passivo vai para lá também. É como se o passivo seguisse a sombra do ativo, para suavizar o impacto no resultado principal. Ah, entendi. Alinha um pouco a contabilidade do ativo e do passivo, mesmo que o ganho do ativo ainda não tenha acontecido de fato. Faz sentido. Exato. E aquela participação discricionária? O que é exatamente? É quando a apólice dá direito a um benefício extra, sabe? Além do que já está garantido. Só que esse extra depende de uma decisão da seguradora, por isso, discricionária, e geralmente está ligada ao resultado de uns ativos específicos ou da própria seguradora, tipo um bônus se a empresa for bem. E como contabiliza isso? Aí tem flexibilidade. A seguradora pode tratar tudo como um passivo só, ou ela pode separar. A parte garantida é sempre passivo. A parte discricionária, ela pode classificar como mais passivo ou, olha que interessante, até como um pedaço do patrimônio líquido. É uma área meio cinzenta, com práticas variadas. Entendi. Agora, um ponto super atual. A interação com o CPC 48, aquela norma mais nova e bem complexa de instrumentos financeiros. Isso mexeu bastante com o CPC 11, né? Mexeu e muito. Aqui a coisa fica bem relevante para o momento. O problemão foi o seguinte: o CPC 48, que é o nosso IFRS 9, mudou muito como se contabiliza os instrumentos financeiros, que são justamente os ativos que as seguradoras usam para bancar os passivos de seguro. Certo. Só que a contabilidade dos passivos de seguro, lá pelo CPC 11 e IFRS 4, não mudou no mesmo ritmo. Ficou um descasamento, entende? O ativo mexendo de um jeito novo e o passivo do jeito antigo.
E como resolveram esse descasamento? Bom, para dar um alívio temporário, o CPC-11 trouxe duas saídas principais para as seguradoras. Duas opções. Quais são? A primeira é a isenção temporária. De forma simples, ela permitiu que seguradoras que fossem mesmo seguradoras, tipo, a atividade principal é seguro mesmo, tem os testes para ver isso. Ah, tem critério. Sim, tem critério de predominância. Essas empresas puderam adiar a aplicação completa do CPC 48 por uns anos. Continuaram usando a norma antiga, o CPC 38, para os seus ativos financeiros. A ideia era ganhar tempo até a nova norma de seguros, o IFRS 17, chegar e alinhar tudo. Entendi. Uma pausa estratégica, digamos. E a segunda opção? A segunda é a abordagem de sobreposição, ou Overlay Approach. Essa é para quem já estava aplicando o CPC 48. Ela permite que, para certos ativos financeiros bem específicos, Quais? aqueles que o CPC 48 manda medir a valor justo pelo resultado, mas que pela norma antiga não seriam, e que, claro, estão ligados ao negócio de seguro. Para esses ativos, a seguradora pode fazer uma conta paralela, como teria sido o resultado se a norma antiga ainda valesse. E o que faz com essa conta? A diferença entre o resultado pela norma nova CPC 48 e o resultado que teria sido pela norma antiga CPC 38 para esses ativos, essa diferença sai do resultado principal e vai lá para a hora no patrimônio líquido. Entendi. É tipo criar um ajuste para mostrar qual seria o resultado sem a volatilidade extra que o CPC 48 trouxe para alguns ativos, já que os passivos ainda estão na regra antiga. É isso? Exatamente essa a lógica. Tentar manter o resultado mais limpo, sem essa mistura de regimes contábeis diferentes para ativo e passivo batendo ali. Mas olha, tanto a isenção quanto a sobreposição são bem complexas, viu? Tem que ver quem pode usar, como usar e, principalmente, divulgar muita coisa adicional. Falando nisso, em divulgação, o que o CPC-11 manda as seguradoras contarem para o mercado? O que é essencial mostrar? As divulgações são bem robustas. Tem dois objetivos grandes. Primeiro, explicar os números que estão lá no balanço, na DRE, sabe, como as políticas foram aplicadas, quais os saldos de ativos, passivos, receitas, despesas de seguros e, super importante, como a seguradora chegou nas estimativas-chave, juros, mortalidade, sinistro. As premissas, né? Isso, as premissas. E tem que mostrar o que aconteceria se essas premissas mudassem, a tal análise de sensibilidade. E o segundo objetivo das divulgações? É ajudar a entender os riscos do negócio de seguro. A seguradora tem que abrir o jogo sobre como ela gerencia esses riscos. O risco de seguro mesmo, né? De ter muito sinistro ou sinistro maior que o esperado. Tipo concentração de risco? Exato. Onde estão concentrados os riscos, se é geográfico, por tipo de evento. E um negócio bem legal, o desenvolvimento histórico dos sinistros. Mostrar como as estimativas para sinistros de anos atrás foram mudando com o tempo. Isso dá uma pista se a empresa costuma acertar ou errar nas previsões. Interessante isso. E, além do risco de seguro, tem que falar de risco de crédito, de liquidez, de mercado. Aí segue mais a linha da norma de divulgação de instrumentos financeiros, o CPC 40, mas com umas adaptações para o mundo dos seguros. Imagino que se a seguradora usar a isenção temporária ou a sobreposição, aí a divulgação tem que ser ainda maior, né? Nossa, com certeza. Aí a transparência é crítica. Tem que explicar por que pode usar a isenção, dar umas informações extras sobre os ativos para dar para comparar um pouco com quem já está no CPC 48 total. E se usar sobreposição, tem que detalhar a conta, o efeito, tudo direitinho. A ideia é que quem lê o balanço saiba exatamente o que está acontecendo ali. Para a gente ir fechando essa parte mais técnica, como fica a transição para essas regras? O CPC-11 já tem um tempo, mas foi atualizado, certo? Sim, a base dele é mais antiga, mas ele foi remendado várias vezes. Principalmente para encaixar essas coisas do CPC 48 e também os ajustes por causa de umas reformas nas taxas de juros globais. Tinha regra de transição lá na origem e tem regra específica para quem começa a usar a isenção ou sobreposição agora. Geralmente pede para aplicar para trás ou fazer uns ajustes. Um detalhe que ainda vale.
quando muda certas políticas de passivo de seguro, a norma permite reclassificar uns ativos financeiros para valor justo no resultado para ajudar a alinhar as coisas. Ok, a gente cobriu bastante coisa aqui. Se a gente fosse resumir, qual seria a grande mensagem do CPC-11? Olha, eu vejo o CPC-11 como um padrão super importante, mas que nasceu para ser de transição. Ele colocou um padrão mínimo de qualidade e transparência para a contabilidade de seguro aqui no Brasil, seguindo o IFRS 4 lá de fora. Ele tenta respeitar a complexidade do setor, dando flexibilidade, mas ao mesmo tempo ele trouxe coisas fortes, tipo o lap test, que puxam para uma visão mais atual dos riscos, né? Uhum. E essas interações recentes com o CPC 48 só mostram como é difícil manter norma setorial quanto a regra geral de finanças avança rápido. Fica um cabo de guerra. Então, o que a gente tira disso tudo é essa tensão entre manter o jeito antigo de fazer e a pressão por informação mais atual, mais de mercado. Isso faz com que analisar balanço de seguradora seja sempre um desafio, né? Sem dúvida alguma. Entender essas manhas do CPC-11 é vital para qualquer um que precise avaliar uma seguradora. Não dá para olhar só o número final, sabe? Tem que entender a política por trás, as premissas, se está usando isenção, sobreposição. A complexidade da norma é um reflexo da complexidade do próprio negócio de seguros. Isso deixa a gente com uma última provocação, então. Já que a gente sabe que o CPC-11, assim como o IFRS 4, são temporários e que vem aí uma norma global bem mais parruda e baseada em valor atual, o IFRS 17, que deve chegar aqui também, como que as seguradoras, os investidores, os analistas podem se preparando para essa próxima onda, que parece que vai mexer ainda mais fundo na contabilidade de seguros? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Para o setor todo. A preparação passa por entender muito bem não só a regra atual, mas o porquê da regra futura, investir pesado em sistema, em dado de qualidade e começar a conversar com o mercado, aos poucos, sobre os possíveis impactos, né? Com certeza é algo para a gente continuar acompanhando muito de perto.